edição do Expresso Difusora, um espaço gentilmente cedido para esse projeto do Instituto Preceptor Com, aqui em parceria com a Difusora, mas um espaço cedido no programa do Mr. Rafa, aqui à tarde, às sextas-feiras, quando o pessoal já está começando o seu fim de semana, terminando seus afazeres. Alguns vão trabalhar sábado, mas já é aquela coisa, né? Sábado de manhã já tem um cheiro de folga, digamos assim. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes do Expresso Difusor. Pois é, no sábado dá para dormir um pouquinho, acho que é mais tarde, né? Vai mais tarde para o trabalho, sem problema nenhum. Hoje a gente vai falar de algo que tem muito a ver com as músicas sertanejas que a gente ouviu aí na programação da Difusora. A temática do amor, do destino, da violência, da predestinação, do sacrifício, porque tudo isso tem a ver com a célebre obra Romeu e Julieta, de ele, ninguém menos do que William Shakespeare. Já ouviu falar em William Shakespeare? E Romeu e Julieta também. Uma infinidade de peças de teatro, músicas, filmes, ao longo de séculos, porque William Shakespeare viveu entre 1564 e 1616. Já imaginou o poder de uma obra para durar tantos séculos, atravessar tantas gerações, ser objeto de palestras, influenciar outras músicas, influenciar o próprio idioma, a forma como a gente se relaciona com alguns termos e mais? Alguns acusam dizer que William Shakespeare foi um dos responsáveis por criar a forma como nos relacionamos com essa coisa maluca chamada amor. Então, se você é um coraçãozinho apaixonado e quer falar um pouco sobre Shakespeare, emoções, tragédias, não esqueça de participar pelo WhatsApp da Difusora, que é o 997-115-115. É isso, Rafa? Isso mesmo. Manda mensagem pra gente e participa do programa. Dá um sinal de fumaça que esse coraçãozinho aí do outro lado ainda está batendo, está empolgado com a vida. Bom, vamos falar de Shakespeare. Vocês acham que sabem tudo de Shakespeare? Porque eu tenho certeza que depois do nosso programa, algumas coisas vão cair em relação a Shakespeare e outras vocês ainda vão admirar ainda mais esse cara que foi, além de um escritor, né, ele pode ser considerado um dramaturgo, né, que é alguém que escreve para a arte dramática. Ele, além disso, era ator, pouca gente esquece, mas nos teatros ele às vezes participava da encenação. E isso, dizem, enriqueceu muito o conteúdo da sua escrita. Porque lá, no momento em que você vivencia e experiencia o texto, você encontra uma outra energia, uma outra química. Às vezes eu até vejo com a minha mãe, né, as novelas da Rede Globo. E algumas, elas têm um enredo tão fraco e um diálogo tão sem muita conexão com a realidade, que eu acho que é mais difícil ainda para o ator encontrar uma sintonia, uma emoção, uma linguagem corporal que corresponda a algo que não fique caricato, assim, sabe? Bom, William Shakespeare é um dos grandes nomes da história da literatura. Muita gente já viu filmes sobre ele, releituras, pouca gente aprofundou, porque é aquela coisa que todo mundo acha que sabe. E hoje a gente vai fazer um lobbyzinho pela obra do Shakespeare, não pelos filmes, nem pelas séries, nem nada. A gente quer que as pessoas revisitem essa obra, que está em domínio público, inclusive. Você vai encontrar na internet, em domínio público, vai encontrar algumas editoras que imprimem. Normalmente o preço é baixo em função disso, né? Não tem que pagar mais royalties, direitos autorais para o Shakespeare, que ele já morreu até bem rico, né? Bom, primeira coisa para falar sobre Shakespeare, ele foi favorecido pelo Renascimento, que foi um movimento amplo, cultural, econômico, político, que é apaixonante. Ele começou na Itália. Muita gente que está nos ouvindo tem sangue italiano, pois a Itália é responsável também por William Shakespeare, porque esse movimento do Renascimento, um movimento, como eu disse, cultural, econômico, político, artístico, ele veio da Itália.
e mudou a Europa para sempre. Mas, especificamente, também foi favorecido por uma tal de Elizabeth. Agora, recentemente, faleceu a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, mas teve uma Elizabeth I, que teve um reinado de 1558 a 1603, que já foi objeto de muitos filmes, que foi considerada a rainha virgem, inclusive que se maquiava, né, deixava o rosto todo branco. Sim, eu vi algumas fotos dela, ou pinturas e filmes. Isso. Ela, inclusive, é um exemplo de liderança feminina, porque a vida dela não foi fácil. O pai dela, o Henrique VIII, quebrou os pratos com a Igreja Católica e criou uma nova religião. Só isso ele fez, né? Então tu imagina o tamanho da bronca da Elizabeth I. Mas apesar de tudo, ela foi uma rainha muito sábia. Ela conseguiu incentivar a ciência, a arte, e sem ela talvez não teria sido possível o florescimento de autores como William Shakespeare. Por isso que a gente sempre diz, as artes de forma geral na história, a ciência, ela sempre floresceu com estímulo, porque é o natural. A pessoa vende hoje para ganhar e alimentar a família. Se você não tem uma forma de viabilizar esses processos com alguns estímulos, ou grandes patronos das artes, como foram alguns reis, é muito difícil, né? Ainda mais naquela época. Bom, esse período, o período elisabetano, hoje ele é quase sinônimo do Renascimento inglês. Então você vai nos museus, aí mundo afora, você vai, isso aqui é do período elisabetano. Você já bate o olho e sabe que é o período do Renascimento inglês, que é quando a gente sai daquela penumbra religiosa da Idade Média, né, e começa a fervilhar os nossos sentimentos, né? Bom, o Shakespeare, ele seguiu o caminho de muitos intelectuais do tempo e ele acaba nesse processo de renascimento, como o nome próprio já diz, fazendo renascer muitas lições e obras de autores greco-romanos, muitos deles hoje esquecidos pelo grande público, mas alguns que estão sendo aos poucos retomados em livros de bastante sucesso. E aí vai uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre acha que um autor, ele intuiu sozinho, ele criou algo sozinho, digamos assim, quase uma inspiração mediúnica, e não foi assim. Shakespeare, que é considerado um gênio, ele não tirou todas as ideias dele da cabecinha dele. Então você, jovem, que quer ser um grande escritor, siga os passos de Shakespeare, tenha a humildade de ler os clássicos, vai tentar entender o que as pessoas que passaram por esse mundo já produziram. Isso é uma lição que a gente tem que sempre passar. Shakespeare não criou totalmente os seus estilos, ele é um mosaico de uma série de releituras, o que não faz dele menos genial, porque a criação tem muito de um componente de recriação. O talento dele é incontestável, mas ele tem uma conexão direta com grandes nomes que são recuperados ao longo do Renascimento. O primeiro deles, Sêneca. Hoje tem livros famosos como Café com Sêneca, porque Sêneca traz o estoicismo, que é uma espécie de você elevar a tua vida para princípios maiores com base na racionalidade, não necessariamente na busca da vida eterna, né? Então Sêneca, que viveu em Roma entre 4 a.C. e 65 d.C., que era filósofo, era dramaturgo também, era estadista, podíamos fazer um programa só sobre as belas obras dele, ele influenciou muito Shakespeare, principalmente na utilização dessa temática da vingança, do derramamento de sangue, da paixão, desse conteúdo trágico que o Shakespeare vai explorar muito bem, que é o que chama atenção o povo, né? Se a gente tivesse começando o programa dizendo assim, acorda pra mim aí, capitão, e daí entra o helicóptero, estamos aqui, ó, estamos vendo um acidente agora aqui na avenida, nossa, o cara já liga o rádio, né? Porque o componente trágico, ele aciona os nossos instintos de sobrevivência, e é fantástico como os autores começam a usar isso para chamar a atenção do seu interlocutor. Perdão. Outro grande nome é Plutarco, intelectual grego que viveu num período que era de hegemonia romana. Ele viveu entre 46 d.C. e 120 d.C.
Ele teve em Roma, onde ele viveu, ele passeou pelo Egito, ele era um fã da cultura egípcia. Veja, ele, no período romano, teve a humildade de estudar os clássicos da era dele, foi estudar muitos caras que escreveram muita coisa no Egito. Ele também era um estoico como Sêneca, ele não era um cara dos prazeres só, ele era um cara dos ideais elevados, ele não era um hedonista como muitos romanos que faziam aquelas celebrações a Dionísio que hoje alguém desavisado poderia considerar uma grande orgia. A sua obra, né, a obra de Plutarco, tratou muito da vida dos grandes imperadores. Tem uma obra específica, inclusive, chamada Vidas Paralelas, onde Plutarco traz vícios e virtudes dos grandes nomes da Grécia Antiga e da Roma Clássica. Isso vai inspirar também Shakespeare, que tem textos que vão tratar, por exemplo, de Júlio César. O Plutarco é um dos grandes, talvez um dos 3 maiores escritores antigos, e são uma das nossas fontes para entender, inclusive, a vida dos grandes imperadores. Tem outros, como Suetônio e outros, né? E o terceiro deles, pouco lembrado. E a gente vê que os autores não são lembrados porque a gente não vê as crianças com esses nomes, né? Ovídio, poeta romano, viveu entre 43 a.C. e 18 depois de Cristo, também influenciou Shakespeare. E aí, de uma forma muito mais precisa, tem uma obra dele chamada Metamorfose, onde ele entrelaça um simbolismo de ficção e realidade. E aí ele fala dos mitos e dos deuses e recupera isso que na verdade é a essência dos mitos gregos, né? Que misturam elementos históricos, que nem hoje já se fala que Troia existiu, mas ninguém sabe se Odisseia e Ilíada de Homero são até que onde terminam os mitos e começam os homens, né? E é maravilhoso isso. E em Metamorfose de Ovídio, ele tem uma obra tão vasta sobre mitologia que ele é considerado até uma enciclopédia mitológica clássica. Então, Shakespeare foi muito influenciado por esses 3 caras, Sêneca, Plutarco e Ovídio. Podia falar de outros, né? Mas falei desse que é os que eu gosto mais, então aí é um pouco da tirania que a gente exerce quando faz um programa de rádio. Mas não para por aí. Shakespeare não criou Romeu e Julieta sozinho a partir desses clássicos, pois ele também incorporou elementos dos caras da época dele. Christopher Marlowe, que viveu entre 1564 e 1593. Esse cara criou os versos brancos. Já ouviu falar nisso, Rafa? O verso branco é um verso que utiliza a métrica, mas não rima. E você vai ver até nos carijos por aí alguns estilos de música onde o autor ele usa a métrica, então ele vai analisar, né, sim. Cada um dos fragmentos da música, mas ele dispensa a rima. Olha que bacana. Isso aí começou a ser gestado por um inglês chamado Christopher. Outro cara que influenciou Shakespeare, Edmund Spenser. Esse Spenser, na verdade, de uma origem nobre, o pai dele foi herói e tal. E ele trabalhava o simbolismo do amor romântico, que hoje para nós é muito natural. Cara, os caras da Idade Média não tinham noção disso. Porque a vida começa a virar uma vida burguesa nos burgos, né, nas concentrações comerciais, e os servos começam a migrar para o campo, porque tem inovações técnicas e tal, e a vida começa a ser mais cosmopolita, se é que dá para usar nessa época o termo. Mas é muito bacana isso. Então, olha só, tudo isso para dizer que Shakespeare não intuiu sozinho, ele construiu, né, porque ele lia também bastante, que é o que eu recomendo, e é o objetivo desse programa também, estimular a leitura. E olha só, especificamente em relação a Romeu e Julieta, que é o objeto do nosso encontro de hoje, quem está nos ouvindo agora não vai acreditar. Romeu e Julieta, olha, atenção que eu vou dizer agora, a revelação da semana em Palmeira das Missões. Romeu e Julieta foi influenciado enormemente por uma outra obra de outro escritor chamado Arthur Brooke, que viveu entre 1493 e 1563. E olha como é que era o nome da obra de Arthur Brooke: A Trágica História de Romeu e Julieta.
eu acuso dizer que se Arthur Brook e William Shakespeare fossem meus alunos e os dois viessem com esses trabalhos com o meu mesmo, eu não sei se passava no farejador de plágio que os professores usam, né? Porque é uma revisitação da obra. Claro, William Shakespeare... Mas essa primeira não é uma... Então, o Romeu e Julieta de William Shakespeare não seria uma cópia de... Não é uma cópia literal, mas é muito próximo o texto. O enredo é muito parecido. O Shakespeare vai ter o talento de mudar as cenas, de trazer alguns personagens, mas ele... Eu vi algum filme que ele sofreu algumas críticas, né? De Romeu e Julieta, porque a obra era já existente ou coisa assim. Exato. Só que com ele ela se destacou e fez o maior sucesso que fez. Como também tem muito autor de Hollywood que usou Romeu e Julieta para fazer filme, e talvez na era atual o filme tenha suplantado a leitura do livro. Então, na época não se falava em direito autoral, nada. O William Shakespeare ele escrevia para encher os teatros lá, né, que começavam a ser possíveis por causa da Rainha Elizabeth I. E não existia coisa de direito autoral e tal. Boa parte dessas narrativas ficavam circulando nas feiras itinerantes, não era como hoje. Então Shakespeare não fez de malícia, né? Mas olha que bacana, Arthur Brook também não criou Romeu e Julieta, porque ele se baseou numa tradução dos escritos de Matteo Bandello, que viveu entre 1485 e 1561, que foi um poeta e bispo italiano, que na época já escreveu sobre uma história que era popular na tradição italiana. Quer dizer, ele não escreveu sobre uma história nova. Ele tem uma obra chamada Novella Prima, e ele trata dessa história que já era conhecida na época. Em 1530, Luigi da Porto também escreve uma história em prosa chamada Giulietta e Romeo. Mas vamos avançando para o passado, né? Olha, estamos pegando, digamos assim, os manuscritos, quem está lá na raiz. Porque o Matteo Bandello também, como eu falei, não tirou lá da psique dele essas informações. Essa história já tinha sido escrita por um outro italiano chamado Masuccio Salernitano, porque é a região de Salerno, que escreveu uma obra chamada Il Novellino. O Salernitano viveu entre 1410 e 1477, e ele escreveu uma obra ampla chamada Il Novellino, que tinha 50 novelas. Uma delas, olha como é que era o nome: Storia novelamente ritrovata de due nobili amati, que traduzindo do italiano significa História atualizada de dois nobres amantes. E olha que bacana, Il Novellino foi proibida na época. Talvez isso tenha feito com que a história se desgarrasse e chegasse por outras traduções em outros países, porque ela foi incluída no Index Librorum Prohibitorum, que era o índice de livros proibidos da igreja, e isso talvez tenha impedido o sucesso da obra. Tem o tempo assim dessas obras? Tem, é numa variação ali entre o século XV e XVI, tem todas essa disseminação, que é justamente quando as rotas comerciais começam a fervilhar com o Renascimento, sim, porque também é um movimento econômico, e isso começa a girar na Europa de uma forma nunca antes ocorrida, e os tradutores nem sempre colocavam lá, né, a origem da tradução, algo que no meio acadêmico brasileiro às vezes acontece, como os ministros do Supremo, né? Então, a obra foi proibida não pela narrativa do Romeu e Julieta, mas especificamente porque tinha uma crítica pontual em uma das novelas contra o clero lá num personagem, e a igreja, na dúvida, cortou. E o mais impressionante, rufem os tambores, agora buzinaço em Palmeira, pisca-alerta, né, rasante do aeroclube e tal. Olha só, Romeu e Julieta, no texto de Masuccio Salernitano, que se chamava Storia novelamente ritrovata de due nobili amanti, chamavam-se Mariotto e Ganosa, ou Ganozza.
E a história não se passa na bela cidade de Verona, mas na cidade de Siena. Tem proximidade de narrativa, mas desfechos diferentes, ainda que traga o amor, o componente trágico e tudo mais. Isso eu digo, meu querido amigo Rafa, porque eu já fui a Verona, porque eu sou veronese, por causa da minha mãe, que é veronese, então, família de Verona, e lá existe a Casa da Giulietta, a Casa de Giulietta. E quem que é essa Giulietta que morou ali? A casa é fake, claro, ela ajuda a divulgar a obra de Shakespeare e tal, porque aí lá tem um balcãozinho que as pessoas rememoram algumas produções onde tinha aquele balcãozinho lá, aquela sacadinha, onde Romeu, né, chega na casa, chama Julieta e tal. Mas a casa de Julieta é fake news, galera. Então quem vai para Verona e tira foto, e tem que visitar, eu já fui lá, inclusive tem uma estátua de Julieta, e ela é uma estátua aquelas estátuas, se não me engano, é de bronze, que as pessoas passam a mão e fica uma parte mais clara que a outra. Sim. Tem alguns cemitérios da Recoleta na Argentina que você denuncia onde as pessoas estão botando a mão. E é uma tradição, não digo se certo ou errado, né, de ir lá botar a mão no busto da Julieta e tá, inclusive fica essa marca lá. Mas essa Julieta é uma Julieta da fantasia, na prática ela não viveu em Verona. Eu vi muita gente falando da emoção que era visitar a casa onde a Julieta tinha vivido, né? E aí a bomba que nem o History Channel tá dando para vocês, estão vindo aqui na Rádio Difusora. Você estragou agora os sonhos. O sonho. Vamos passar a lua de mel lá na cidade de Verona. Eu quero conhecer a Julieta. E as pessoas botam cadeados, escrevem nome. E quando eu fui lá achei estranho, porque tava bem zoado, né? As pessoas grafitam e ninguém se importa muito. É a primeira vez que eu fui, né, faz tempo, né, porque eu fiz meu segundo mestrado num programa da Universidade de Gênova e a cidade de Girona, uma na Itália e uma na Espanha, então eu tava mais por lá. Daí tu começa a estudar, começa a entender os segredos das cidades, né, e é muito interessante que o italiano mesmo sabe, então tá zoado, tá marcado, porque aquela é uma casa antiga, não é uma casa de Julieta na prática. E há um filme de Hollywood chamado Cartas para a Julieta, que parece que esse centro cultural, e é legítimo, é um baita recurso, não estou indo contra, podia fazer aqui uma casa para a Julieta, vamos fazer em Palmeira. Porque ela também não viveu em Palmeira, né? Tudo fora de Siena vai ser meio mentiroso, né? Até para não morrer na obra, né? Não, é sensacional, porque muita gente acaba revisitando, né? E tem todo um componente de romantismo, tem gente que se apaixonou visitando lá, né? Bom, e aí, lá tem no filme Cartas para Julieta, lá tem uma tradição de deixar as cartas lá que depois Julieta responde. Eu acho genial, fantástico, mas não é a casa da Julieta histórica, é uma fantasia, tipo a carta do Papai Noel, né? Desculpa se alguém ainda achava que nem a casa do Papai Noel. Eu tô dando outro spoiler, não acaba mais, poxa vida. Estragou na Natal das criancinhas. Mas não foi só Shakespeare que tratou, teve um outro contemporâneo dele chamado William Painter, que escreveu O Palácio do Prazer em 1582, que também recupera essa narrativa através de Arthur Brooke, que foi o cara que traduziu isso do italiano. Bom, mas daí chegamos na obra, né? A obra Romeu e Julieta de Shakespeare foi publicada em 1597, talvez um dos períodos assim de mais maturidade do escritor. O início da obra é genial, porque começa com uma popular treta, uma briga, né? Que está na rua de Verona, na Itália, e aí tem um desentendimento entre as famílias. E os italianos são conhecidos, né, por terem aquelas rivalidades nas famílias, nas pequenas cidades do norte da Itália. Nessa época não existia Itália unificada. Tanto que o texto de Maquiavel fala, por que a gente unifica esse negócio todo? Porque a gente é fraco. E ele escreve o Príncipe para o Lourenço de Médici, que diz, cara, vamos ser um pouco mais ruim, vamos unificar, vamos se defender dos ataques de fora. Bom, mas essa briga dos Montecchio e dos Capuleto vai embasar o início da obra, porque daí dá essa briga lá na rua de Verona e as famílias
são tão brigadas que o príncipe de Verona, que na peça tem, no livro, a peça tem outro nome, chega a dizer, olha, que ele vai punir com a morte que ele não aguentava mais aquela briga, ele vai punir com a morte qualquer pessoa que colaborasse para a briga das famílias. E Romeu e Julieta tem tudo, gente. Influenciou até Hollywood ou Bollywood, porque assim, tem a treta começando no livro, a rivalidade das famílias, o encontro proibido e a paixão que se desenvolve. Gente, num baile de máscaras, isso aí é tudo talento do Shakespeare, que foi adaptando a história. Que é uma coisa mais romântica do que se apaixonar por alguém num baile de máscaras e depois descobrir que aquele amor é proibido. Gente, isso aí é uma coisa maravilhosa. Mas não é só isso. Romeu e Julieta tem essa coisa do amor impulsivo e juvenil, e os personagens eram bem mais jovens, né? Bem jovens. Hoje a gente chamaria até de pré-adolescente, né? E alguns falam assim, nossa, como esses pré-adolescentes de hoje estão dando trabalho. Romeu e Julieta deram muito mais trabalho, acreditem em mim. E daí tem duelo de espadas, antes da saga Jedi de Star Wars, os caras têm duelo de espada. E o elemento mais interessante, mais eloquente das narrativas gerais da história, a tragédia. Que é o que eu brinquei antes, né? Corta pra mim, comandante Hamilton. Aqui, ó, acidente, para tudo pra ver, as pessoas param na rua. Porque é o nosso senso de defesa. Mas a obra não é só uma história de amor, que não seria pouco, né? Mas é o elemento da tragédia, do desencontro, ele reverbera em cada casal apaixonado que por um motivo ou por outro não se encontra. E as músicas que a gente ouve, todas elas tratam disso. E quem começou esse troço com essa magnitude foi Shakespeare. Então, à tarde até conversava com o Dado, né? E ele comentava assim, alguém comentou falando mal de música sertaneja. Cara, a música sertaneja tem muitos elementos shakespearianos. Claro, tem a boa música, que aqui não é tão boa. Sim. Mas essa coisa trágica, essa coisa do amor impulsivo, essa coisa de uma espécie de tristeza que envolve a condição de quem ama, cara, isso é Shakespeare. Não foi o Barão da Pisadinha. São poucas músicas que conseguem ter um final feliz. Geralmente, os compositores sempre estão numa desgraça, a mulher deixou, ou e ele, né? São poucas músicas que têm um final feliz. E aí os caras vão falar da música sertaneja, vão se queixar de Shakespeare, galera. Tem Eduardo e Mônica do Legião, tem uma separação no final. Mas olha que coisa maluca. E aí Shakespeare, através de Romeu e Julieta, isso vai aparecer em outras obras, vai tratar de uma coisa que é mais profunda, que estava sendo discutida nas religiões do período dele. Olha que loucura, porque tinham puritanos, católicos, anglicanos, que é a condição humana e se existe um livre-arbítrio ou uma predestinação. Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu carrego muito no que eu faço, análise do comportamento. Se eu tenho uma predestinação, é algo que é mais voltado ao presente de Deus, que é uma discussão que está até hoje. Sim, sim. Quantas músicas, Rafa, você que escuta música, conhece de música, toca como DJ, quantas músicas que você já ouviu falar assim, não era para ser. Né? Nossa história foi verdadeira, mas não era para ser. Olha que loucura. Quantas vezes... claro que tem uns sacana que usam isso para terminar o namoro, né? E o cara já tá saindo com a colega e ele diz, não, olha, nossa história era linda, mas não é você, sou eu. Olha que coisa. Mas esse desencontro, ele permeia. E eu puxando pela memória, pensando sobre Shakespeare, acho que em alguns momentos da minha vida eu também pensei, mas será que a minha história, com a história da